Eu sou o Cabral Eu sou o Marcelo. E eu sou o Relâmpago. e hoje, finalmente, nós viemos gravar um quadro que a gente teve a ideia muito lá no começo. Na verdade, foi a nossa primeira ideia de quadro foi essa. E viemos concretizá-lo aqui agora. O quadro mais velho que vai estrear hoje. As melhores ideias ficam guardadas pra depois. Né? Porra, primeiro podcast do ano, tem que começar bem. Não é, e tem aquele. Você vai no show, né? Aí tem o show de abertura, que foi o resto. Agora a gente tá indo pro show, entendeu? O show de verdade. É a segunda temporada de Show Off. É verdade, a gente é semestral. Bem, esse quadro é muito antigo, mas o conceito dele é relativamente simples. A gente queria fazer um quadro onde a gente pudesse levar os debates que a gente tem entre os nossos amigos sobre personagens aleatórios pro podcast. Então a gente fez um quadro onde a gente une personagens pra lutar e os argumentos que a gente usa pra falar assim, não, esse aqui é mais forte, não, esse aqui venceria. E é isso. Argumentos sérios. Argumentos sérios, assim, sérios sobre jogos, quadrinhos, filmes, tudo que dá na telha da gente botar pra lutar, sei lá, Marina versus Bolsonaro, a gente vai votar Uhum. Com argumentos. com argumentos. Então a gente decidiu criar o Show Fight, que é uma luta de personagens com argumentos sérios e com um juiz pra decidir no final. E a gente teve até uma metodologia ali pra decidir como vai ser o resultado. Se você quiser explicar, João. Beleza. Bom, a gente, a princípio, ia fazer um combate só com argumentos e contra-argumentos, o que ia ser um tanto quanto caótico, né? Então, para ficar uma coisa mais fácil de ser decidido o resultado final, né, e mais organizada, a gente pensou em tópicos para a gente abordar sobre esses tópicos, dar argumentos referentes a esses tópicos, que vocês já vão descobrir mais para frente, e assim fazer uma somatória no final e descobrir quem é o grande vencedor. Bom, e para nossa primeira luta, a gente pegou dois personagens que os fãs tretam com eles há muitos anos mesmo, desde os anos 2000. E quer apresentar seu personagem, Marcelo? Aquele lixo? Tudo bem. Aquele lixo é o caralho! Que você, o personagem, vai ser esturrado. Ordem. Ah, é, esquecemos de comentar isso. Mas os debates seguirão da seguinte maneira. Nesse episódio aqui, eu escolhi um personagem, Marcelo escolheu outro personagem e o Relâmpago está aqui para ser o nosso mediador. Ele vai mediar as nossos argumentos e falar assim, não, esse argumento aqui ele tá um pouco, né, É. meio herda. Ou fala assim, ó, tá tudo bem, tudo certo, Eu continua. já posso confirmar pra vocês que uma das pessoas tá bem mais preparada que a outra, né? Mas Olha, eu acho não uma quero humilhação. comprar um lado, eu não quero comprar um lado. Então... E no final é ele que vai decidir o personagem ganhador. E minha decisão, ela é a maior de todas, tá? Depois que eu decidi, eu não quero ver ninguém falando que um venceria do outro. Acabou. Não vai ter. Mas a gente já sabe que a gente vai vencer. A gente já A sabe gente que não, vai você, vencer. né? Eu sei. A gente. Porque Tá falando com as vozes da cabeça dele. do meu lado direito está vindo o fantasma de Esparta, tá vindo o destruidor de Olimpo, conhecido como Deus, já foi conhecido como Deus da Guerra, é conhecido como Deus da Esperança nos lugares destruídos aí pelos mares. E é o Kratos com seus 120 anos, 2 metros e 35 e 170 quilos, pronto pra vir pra surra, na sua versão mais recente do God of War 4, entrando na arena, no Coliseu, pronto pra surrar a bunda desses adolescentes. Primeiramente, Dante não é mais um adolescente, por mais que a alma continue a mesma. A essência ali continua de 15 anos, mas do lado esquerdo nós temos o senhor Toninho Redgrave, Dante, eu ia falar Dante Alighieri, mas é só Dante mesmo, o caçador de demônios mais gente boa do mundo dos videogames, o personagem mais foda do mundo dos videogames, entendeu? Porque assim, ele tem cabelo branco, cara. Ele é foda. E não adianta falar, ah, mas o Kratos é todo branco. É careca. Cagou. Se você é careca, sua vida é muito triste, cara. O Dante tem um cabelo lindo e muito grande. E quem tem cabelo grande é superior a quem é careca. Entendeu? Já vamos começar aqui com esse argumento totalmente válido. Carecofobia. Ainda bem que o podcast não é direcionado a pessoas de meia idade, né? Bom, se bem que tem gente da nossa idade que já tá meio careca aí, né? Mas cada um com seus problemas. Olha, eu posso dizer o mesmo, viu? Eu não estava me referindo a você, mas tudo bem. Bom, meu lindo e querido personagem aqui, musculoso, bonito,
aquele tanquinho bonito. Tem 1,88 de pura gostosura, 80 quilinhos, e ele é um personagem... Nossa, cara, o Dante é muito legal. Ele é metade humano, metade demônio, ou seja, ele tem tudo de legal na sociedade, cara. Além de tudo, é uma pessoa extremamente carismática, piadista. Então, porra, é praticamente o Homem-Aranha misturado com o Deadpool, misturado com Deus. Só que demônio. O cara tá muito... O cara tá muito puxando o saco. Eu senti um pouco de tietagem, mas, enfim, cada um com seu cada um. E vamos começar. Ah, porque o cara que bate na mesa falando do maluco, do careca, que se acha foda só porque mata uns tiozão Você aí. confiaria em carecas? Eu não gosto de homem careca. Kratos já perdeu esse combate. Eu queria dizer que carisma não vence porrada. Nem Carisma, beleza, hein? Fazer piadinha, falar que ele é gostoso, tudo bem, eu entendo, concordo até. Mas peraí, o meu careca, ele é foda. Ah, você não viu nada, meu rapaz. Seu careca é só um careca. O meu cabeludo Poucas coisas são é superiores muito mais que isso. à raiva de um careca, viu? O meu personagem, o Kratos, ele conhece pros íntimos, Kratosinho. Né? Eu sou o próximo. E o Kratos, ele... Pra quem nunca jogou God of War, ele é filho de Zeus, ele é um semideus. E a história do Kratos começa quando ele faz um pacto com o Ares, né? O primeiro jogo é baseado nisso, um pacto com o Ares, pra conseguir poder o suficiente pra se vingar de quem destruiu a família dele, de quem destruiu tudo que ele amava. E aí ele vira uma força imparável de ódio e destruição e violência, e é isso. Mas não foi o né, Ares que destruiu a família dele? Não, deixa eu fazer uma pequena correção. Eu falei o nome errado? Não, é porque ele se junta com o Ares pra derrotar o inimigo. Que é aquele outro E aí, império. depois que ele se junta com o Ares, ele vira uma máquina de matar, mata a família dele. E após isso, ele se vinga de Ares. Tá vendo? O cara quer defender o personagem, não sabe nem a história do personagem. Ah, porque ele é foda. Foda-se, é careca. Careca é duvidoso. Eu me confundi. O maluco não sabe que o cara matou a própria família. Olha que filho de uma puta. Tudo bem que o Dante também não é o melhor exemplo pra falar de família. Porque ele e o irmão dele também é uma situação complicada. Mas porra. A gente no God of War, a gente vai ter, acho que 3 jogos, né, de PSP, né, onde um ele enfrenta a deusa Persephone, um ele contra o irmão, e o Não, outro... são dois. São 2. São 2 jogos de PSP, tem a trilogia clássica, o God of War 1, 2, 3 e os 2 jogos de PSP. E o último que é o do PS4, que é o... que é do PSP. E tem um Assation Quarto, também, não tem só que número. ninguém liga pra essa bosta. Tem O qual? Assation. Ah, é verdade, tem mais um. Tem mobile também. Tem aquele último que cronologicamente é o primeiro jogo. Sim. E tem Só mobile. que ele é fraco. Tem mobile também em E tem jogos. mobile, só que mobile ninguém viu. Então ele tem muitos jogos, muito vazamento, apesar de eu ter errado algumas coisas aqui, mas não Mas vai qual acontecer, que não. vai ser o Kratos que você irá utilizar, Marcelo? É a versão mais recente, que é o novo Kratos, que tem tudo já o que aconteceu. No caso é o do Kratos último versão jogo aí God de of War PlayStation 4. E eu também vou utilizar a versão mais recente do Dante. Dante, aquele que é filho do segundo demônio mais forte do universo de Devil May Cry, que é o Sparda, que se casou e teve lindos filhos com a Eva, uma humana. E essas duas crianças encapetadas, que uma é o Virgil, muito foda, e outra é o Dante, que é mais foda ainda. Então é uma família, assim, foda. Então o Dante, como é foda, ele fodamente virou um caçador foda de demônios fodas. E a partir disso ele caça demônios de maneira muito foda. Inclusive tudo que o Dante faz é foda. Ele senta de maneira foda, ele atende o celular de... Celular não. Celular não existia naquela época. Mas eu vou tietar. Ele atende o Se telefone... você falar mais uma vez a palavra foda, eu vou dar a causa vencida pro Marcelo. Ele atende o telefone de maneira maneira. Come pizza de maneira muito maneira. Além disso, ele sabe jogar sinuca utilizando pistolas. Então, ele é muito foda. Maneiro. Entendi. Vou falar os tópicos aqui, tá? Eles estão em uma ordem, mas a gente não precisa necessariamente segui-la. Bom, vamos lá. Nós temos força física, que é o quanto o cara consegue bater assim no soco ou na espada. Estratégia / inteligência, que é quanto o cara consegue pensar, né? E todo mundo sabe que carecas não sabem pensar muito bem. Você vai ter que estar aceitando um Kratos inteligente. Sei não, hein? Tudo bem.
O próximo tópico é resistência barra regeneração, que é muito importante numa briga de basicamente deuses. Poder, tipo, como explicar poder? Mas é literalmente poder, o quão poderoso essa pessoa é, entendeu? Quantas habilidades, quantas armas, quantos poderes. Destrutivamente É, falando, é né? poder. Esse é um dos tópicos. E o último tópico que eu vou falar aqui é rapidez e agilidade. Então, eu vou começar com o Dante falando sobre a força física, dando meus argumentos do porquê o Dante possivelmente é mais forte que o Kratos. Então vamos lá. Bom, temos muitos feitos de força física durante toda a saga Devil May Cry, né? São 5 jogos. São 5 jogos, tem o reboot, mas eu não estou contando porque é um Dante bem diferente do Dante clássico. E bom, alguns dos feitos do Dante referente à força física são. Bom, ele já destruiu inúmeros lugares, cenários, castelos, salas, árvores gigantes, portões espirituais, rochas enormes, tudo isso com o poder do soco dele. Tanto é que no terceiro jogo dele tem um feito que ele consegue derrubar uma árvore, que é a árvore do castelo que nasce na cidade, né? Só porque ele tava bravinho. E ele deu tipo um empurrãozinho assim com a mão na árvore e quebrou ela toda. Além da destruição do cenário, ele também já lutou e venceu inúmeros inimigos muito maiores que ele, assim, muito maiores, tipo, em níveis titânicos, né? Assim como o Kratos também já fez em muitos dos jogos. E bom, o Dante ele é muito forte por si só. Inclusive, no quarto jogo da franquia, no final, no ato final, quando a estátua lá dos anjos ganha vida e tudo mais, é uma estátua muito grande mesmo. O Dante, ele tem quase 1,90 m e ele é quase... O dedo da estátua é 2 vezes maior que o Dante, pelo que dá ali pra ver na cutscene. E quando essa estátua vai socar o Dante, ele consegue só não parar o soco da estátua, como empurrá-la sem nenhuma dificuldade. Porque a expressão no rosto do personagem não tem nada muito, sabe, aquela cara expressiva de esforço. Ele só para o soco da estátua, empurra ela. E eu tô falando isso da expressão porque no mesmo jogo ele é engolido por um dragão que também é muito grande e ele faz um esforço para sair da boca do dragão, que provavelmente a mordida da boca do dragão era mais forte que o soco da estátua, mas porra, era uma estátua muito grande mesmo, nível dos deuses de God of War, como por exemplo Cronos, naquela cena que ele tá tentando esmagar o Kratos com o indicador e o dedão, e o Kratos tem que fazer um puta do esforço para não ser esmagado, entendeu? Tem que ficar apertando bolinha incansavelmente para ele não morrer, enquanto Dante empurrou a estátua como se fosse porra nenhuma. Bom, eu tenho uma informação aqui que eu não sei se o juiz vai contar como um argumento. Por quê? Porque a gente combinou de não usar informações extraoficiais. Porém, a história do mangá e do anime de Devil May Cry, elas são canônicas. Quebrou a regra. Começou quebrando a regra. Elas são canônicas. E tem uma cena no finalzinho do anime onde o Dante está lutando contra uma demônia que chama Abigail, que é uma demônia muito forte em níveis como eu posso falar? De destruição local, entendeu? Por exemplo, ela estava criando um poder que estava sobre todo o território da Europa e o Dante conseguiu superar esse poder apenas com a força física dele. E ele basicamente fez uma explosão para impedir o poder da demônia, entendeu? Isso tudo como se fosse um soco do All Might, sabe? Só que não foi um soco, foi uma espadada. Acho complicado levar essas coisas como canônima, mas essa última informação ela não me impactou mais do que as outras informações que você tinha mantido, então eu só vou passar pra frente. Então, é porque as construções de Devil May Cry, elas costumam ser muito grandes, né? Tipo, os palácios, os castelos, as árvores que invadem todo o cenário dos jogos. E, bom, nesse ato que o Dante fez, né, de força física, ele dispersou esse poder, né, que pairava sobre vários territórios, assim, da Europa. Era basicamente a Europa inteira, né, porque o anime se passa na Europa. E ele dispersou todas as nuvens, todo com esse golpe. Varreu as nuvens, né, pra puta que pariu. E eu basicamente fiz uma escala aqui comparando com uma bomba atômica.
Bem, fazendo uma regrinha de 3, eu comparei o nível de território de Hiroshima e também quantos megatons aquela bomba teve para devastar aquela cidade. Eu sei que a cidade inteira não foi devastada, mas a maior parte da cidade foi. E eu peguei o valor que é a extensão territorial de Hiroshima, peguei a quantidade de megatons da bomba que foi lançada em Hiroshima e comparei com a extensão territorial da Europa. Então, fazendo essa regrinha de 3, daria que mais ou menos esse ataque do Dante daria em torno de 180,41 megatons de TNT. Então, é uma força muito grande. Ele conseguiria explodir a Europa inteira se ele quisesse. Só que eu acho válido lembrar que todas essas informações que eu dei até agora são referentes ao Dante no seu estado normal. E quem joga Devil May Cry sabe que tem uma coisa que chama multiplicador de combos, né, de pontos, que é o Devil Trigger, que é o poder demoníaco do Dante quando ele assume a forma inteiramente demoníaca dele. Que fazendo uma conta rápida, que eu vou utilizar também na parte de agilidade e velocidade, porque no terceiro jogo, o Dante tem uma velocidade referente a mais ou menos. Ele é mais rápido que um raio. E a gente sabe que quando ele usa o Devil Trigger, no primeiro jogo, isso fica bem claro, que ele consegue ultrapassar a velocidade da luz. Então, fazendo um cálculo, pegando a velocidade de um raio e chegando mais ou menos à velocidade da luz, porque assim, a velocidade do raio é de 1000 km por segundo. E a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. Ou seja, o Devil Trigger ele consegue aumentar em até 300 vezes o nível de... Eu anotei aqui. O nível de força, resistência, poder e agilidade do Dante. Inclusive, com o Devil Trigger, ele consegue voar, mas isso aí a gente vai falar no outro Eu tópico. queria saber como é que você chegou que o Dante chega na velocidade da luz, por favor? É falado isso no fim do primeiro jogo, quando ele consegue rasgar a dimensão que ele tá para chegar na dimensão que o Mundus foge para ter a batalha final no vácuo do espaço. Ele consegue alcançar o Mundus na velocidade da luz para chegar lá. Tá bom. Tá ótimo. Eu, Grandes argumentos. eu acho que você escolheu o único tópico que eu tinha certeza que o Kratos não ia perder. Tipo assim, eu podia. Acho que eu argumentável todos. Tipo, a estratégia, agilidade, poder. Todos eu achava argumentável que, tipo, tinha uma chance, assim, do Kratos e do Dante vencer. Mas eu acho que força física não é comparável. O Kratos, ele rompe a crosta da Terra. Tipo, ele abre a crosta da Terra com as mãos, sozinho. E ele nem tá no modo super forte. Eu não sei a força exata, porque eu não peguei os números pra saber qual a força exata pra você abrir o mundo do meio. Marcelo não... Então, com o Devil Trigger, a gente tem aproximadamente uma base de que ele consegue aumentar em 300 vezes todas as características que eu falei do Dante, inclusive a força física. Então, se a gente pega os 168,41 megatons que eu falei, então beleza, a gente sabe que o Dante, fazendo aquela continha lá do feito do anime, ele consegue mais ou menos dar um golpe de 168,41 megatons. Que multiplicado por 300, né, que seria o valor do Devil Trigger, daria mais ou menos 2,092 mais 20 Joule. Que eu vou falar de uma maneira bem errônea aqui, porque não existe 1000 megatons, mas seria basicamente 1000 megatons, 50 mil megatons de poder, de força física. Isso lembrando, tipo, com o poder adicional do Devil Trigger, né? Ah, e além disso, com esse poder, né, de 50 mil megatons, entre aspas, o Dante, a gente ainda não está considerando a forma final do Dante no final do Devil May Cry 5, que é quando ele consegue se juntar com a Rebellion e absorver a espada, que são a espada dele e a espada do pai dele, que ele consegue ficar numa forma muito mais forte do que o Devil Trigger comum dele. Tanto é que ele utiliza o Devil Trigger comum dele para lutar contra o Urizen no começo do jogo e ele perde, e no final do jogo, quando ele já está nessa forma, ele vence com muita facilidade. Tipo, muita facilidade mesmo. Então a gente sabe que acrescenta muito poder nele, então seria mais de 300 vezes, entendeu? Aí eu peguei uma continha aqui pra comparar. O Dante, pra ele alcançar esse modo aí furioso dele, o que precisa acontecer? Ah, cara, a barrinha precisa encher. Ele precisa... E a bainha enche, quanto mais ele vai batendo. É isso mesmo. Tipo, é o número de combos, é a contagem de combos, né, do Hack and Slash. Ele não precisa, né, fazer um milagre, alguma coisa Não, assim. é só, tipo, a barrinha enchendo mesmo. Igual do Mortal Kombat, sabe? Pra dar o X-Ray. Algo do tipo. Bem, perfeito. E quanto tempo que mantém? O poder? O Devil Trigger, mano,
assim, até hoje nos jogos, quanto tempo ele quiser, entendeu? Tipo, nas cutscenes e tudo mais. Tipo, ele fica o tempo que ele quiser. Tanto é que é a forma meio que original dele, porque é a forma demoníaca dele. Mas ele não quer continuar nessa forma porque ele gosta da forma humana dele. Porque. Mas Ah, não tem porque. uma cena que ele tá lutando contra aquela versão do Virgil, tipo, ele Virgil vira um monstro, né? Tanto que sai o V dele. E aí ele é uma versão do Virgil que ele tá sentado no trono, eu não sei o nome dessa versão, mas aí ele perde pra essa versão do Virgil, que é um monstrão, e aí ele cai, e aí ele não. A forma dele, essa forma monstruosa dele desmancha. Então não é uma coisa que ele pode manter, né? Tipo, se ele for nocauteado, se ele levar porrada ou ficar cansado, isso sai. Sim, na verdade, a forma Devil Trigger primária, a que eu tô falando agora, que é a do final do quinto jogo, ele mantém quando ele quiser. Tanto é que ele só desfaz contra Quantas formas, quantos Devil Triggers ele tem? Mano, cada jogo tem uma versão diferente assim, mas eu tô contando a do primeiro jogo, que é a primeira, e essa nova do quinto. E a diferença é só a quantidade de tempo que ele pode ficar. Não, Chega um não, momento que ele aumenta controla. bastante todos os outros requisitos, entendeu? Tipo, eu falei mais ou menos, a primeira versão aumentaria em torno de 300 vezes, essa mais recente aumentaria mais. É que eu não tive como me basear para fazer esse cálculo, entendeu? Mas, por exemplo, como o Marcelo falou no começo do jogo, ele perde pro Urizen, que é a versão demoníaca do Virgil. E no final, quando ele usa a versão demoníaca total do Dante, ele consegue ganhar do Urizen com facilidade. Então, o Kratos, ele literalmente ele abriu montanhas pra jogar em cima dos inimigos, né? Você tava falando da estátua, que era o dobro do Dante, o Dante tem 1,90 m. O Cronos, um dedo do Cronos é 1 cm assim do Kratos. O Kratos tinha que lutar contra o dedo do Cronos. Ele vai dar uma dedada, o Kratos segura o dedo do Cronos. O Cronos é gigante. Eu tô com o Atlas, que literalmente segurava a Terra. E ele venceu, ele desceu o cacete no Atlas. Ele derrotou titãs, que eram gigantes. Ele derrotou a titã mais forte do mundo, que é a força mais forte, que era a Gaia. Ele entrou dentro dela, ele conseguia quebrar a pele dela. Ele tinha uma força absurda, mas partindo de que ele consegue ter essa força absurda e não só bater em inimigos que são do próprio do mundo dele. As lutas no God of War 4, que eu acho que foram as lutas que ele teve mais dessa demonstração de força, ele literalmente abriu o chão, ele socava e a pessoa abria vales. Então a força do Kratos é nesse nível. Eu sempre achei que esse era o ponto mais alto que o Kratos conseguia chegar. Assim. Ele é um dos personagens mais fortes de força física que existe. Sem contar também que ele também tem modos, né, de explosão, a ira espartana ali, e outros modos onde ele fica com a força de Atlas, com poderes que ele muda de forma e fica ainda mais forte. E a única coisa que ele precisa é de raiva. E ele é um poço incessante de raiva que não para de fluir nunca. Essa força ela vai aumentando gradativamente. Ele é tipo Hulk. Você bate, 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 vai ficando mais forte, mais forte, mais forte a cada porrada que bate. A força do Circo é gigante, nunca teve um limite pra essa força, até porque ele já empurrou palácios pra colocar no lugar, como ele faz durante o 2 com aquele castelo que é do Zeus, sabe? E tipo, ele não faz isso com. Ele tem aquela cara de esforço, mas isso não tem limite pra ele. A gente nunca chegou a um momento que o Kratos não conseguia levantar alguma coisa, ou não conseguia fazer alguma coisa de força física. O Kratos não tem limite de força. Pô, eu acho que aí você tem uma diferença. Eu acho que o mundo é importante ressaltar que as medidas que o João usa. Me corrija se eu estiver errado, João. Mas o Devil May Cry, ele tem em todo o mundo dele, mas ele é como se fosse o mundo real, né? É como se fosse o mundo real mesmo. Porque ali ele tá no mundo real, só que aí é um mundo real onde tem influência de demônios, etc. Isso. Correto? Tem que entender também, é uma proporção de força muito difícil de alcançar, que o Kratos, mesmo que ele esteja no mundo real, ele se envolve com coisas que são de deuses, assim. Ele envolve com coisas que têm dimensão de outra coisa, de outra maneira. Dado... É difícil, é complicado. É complicado. É complicado julgar. Porra, pelo esforço do João de fazer pesquisa e conta, eu vou dar a causa vencida pro Dante. O argumento foi superior. Quê? O argumento foi superior. O argumento foi muito superior. Ainda temos Quê? 4 tópicos, então não dá pra declarar nada ainda. 1-0 pro Dante. Tem tempo pra virar. Eu achava que os dois pontos mais fortes ali do Kratos era a força física e era a estratégia, porque o Kratos ele foi um personagem extremamente estrategista durante os jogos, apesar dele sempre ser movido por raiva.
a todo momento o Kratos ele pensava numa estratégia pra chegar em inimigos muito mais fortes. Muitas vezes ele derrotou inimigos muito maiores, muito mais fortes que eles por meio de estratégia pra alcançar um ponto exato, e ele sabia onde eram pontos frágeis por meio de observação. Isso fica ainda mais exposto durante o último God of War, que a gente vê ele ensinando o Atreus sobre isso, o Kratos ensinando o Atreus sobre isso, e a gente vê como que ele, durante um combate, ele é estrategista pra fazer um combate que seja favorável a ele, sabe? Mesmo quando ele não conhece o inimigo. E isso é provado até quando que ele consegue lutar com o inimigo e a partir do combate indo se adaptando pra formar uma luta equilibrada, quando ele enfrenta o Baldur lá no começo do jogo, do quarto jogo, porque o Baldur chega e ele não sabe quem é, ele não sabe os poderes do Baldur, e ele vai se adaptando no meio do combate, e ele consegue vencer o inimigo através da força física, né, ele arremessou uma montanha do Baldur, mas com muita estratégia, porque ele vai entendendo como os poderes do Baldur funcionam, que ele não tá conseguindo causar dor física, que ele precisa, tipo, colocar alguma coisa em cima dele, ele não tá conseguindo causar dor física no cara, o que eu vou fazer? Então ele é um ótimo estrategista, e outro ponto é que muitos deuses e nos combates do Kratos mandam o Kratos pra longe, né? Eles tentam afastar ele pra conseguir tempo, e o Kratos ele sempre arranja uma estratégia pra poder chegar perto. Só analisando o ambiente, ele não tem tempo prévio pra. Tipo, não é igual o Batman que tem que se preparar, não. Ele tem uma mente estratégica rápida, ele pensa rápido, ele pega rápido, ele consegue usar o ambiente a favor dele, ele vê uma pilastra, ele consegue usar isso pra vencer. E aí, em diversos monstros a gente vê isso, por exemplo, na luta contra o Kraken durante o segundo jogo. Do jogo, isso. Ele tá lutando. O Kraken vai perto de um lugar cheio de plata, ele vai usando um ambiente pra lutar contra o Kraken. E isso é só um exemplo, porque em monstros grandes o Kratos dificilmente vai lá pra porrada. Apesar dele ter força física absurda pra poder ir segurar uma porrada, pra dar um murro e o bicho gigante sentir, o Kratos sempre utiliza o ambiente, ele tenta molhar um plano pra ser o mais efetivo possível, sabe? E ainda assim, mesmo quando isso não dá certo, assim, a estratégia não dá certo, ele sabe que ele tem um plano B, que é usar a raiva ali, e mesmo que isso seja só pura emoção e etc., ele tem ele tem a consciência do quanto ele pode ir e o que ele pode usar caso aquilo não dê certo, sabe? Tipo, que a raiva ainda é um fator determinante para montar um plano para ele. Apesar de ser uma emoção, ele consegue cogitar isso racionalmente. Além de ser uma máquina de matar, ele ainda é um general, ele ainda é um comandante de tropas. Kratos é um ótimo estrategista. Eu tenho certeza que se ele fosse lutar com Dante no ambiente neutro, no meio de um coliseu, no meio da luta, ele ia ir se adaptando ao combate. Mesmo que o Dante tivesse 300 armas, ele ia saber como lidar cada uma com o meio da experiência que ele teria. E pode ser estrategista, mas ele é muito burro. Vamos começar. Por quê? Por quê? Acho que um dos maiores atos de burrice do Kratos foi no começo do primeiro jogo, quando ele perde os poderes de deuses dele, simplesmente porque ele é ignorante, se acha foda e é muito burro. E Zeus consegue enganar ele, muitas vezes. Assim como Atena engana ele também muitas vezes, porque ele é muito burro. Eu concordo com você que ele pode ser deixado enganar durante uma conversa, etc. Foi nesses momentos que o Kratos sempre foi enganado, quando ele foi tentar fazer um pacto com Ares, quando ele foi enganado pela Atena no meio do diálogo, mas eu acredito que num combate real o Kratos nunca ia ser deixado levar por um papinho ali, uma piadinha, uma piadoca, ele nunca é deixado levar por isso, ele tem uma mente estratégica ali no Eu combate. duvido. Primeiro Ele que pode- a maior característica do personagem é a raiva. E assim, a maior estratégia do Dante em todos os jogos é irritar os seus adversários. Essa é a técnica que ele usa para conseguir uma visibilidade maior da batalha. Porque o Dante ele é muito experiente em qualquer tipo de arma. E tanto é que ele usa arma de fogo, arma branca, bastão, que não sei se pode ser considerado arma branca, mas, sabe, diversos tipos de arma. E armas também com poderes literais. Tipo, energia, esse tipo de coisa. Mas aí tem esse fator, que o Marcelo ele disse uma coisa interessante. À medida que o Dante ele tem esse fator, que ele gosta de irritar o adversário, à medida que ele vai irritando o cara, o Marcelo ele trouxe o ponto que o Kratos, que nem o Kratosinho, que nem ele tinha dito anteriormente, ele dificilmente deixa a raiva afetar do combate dele. Inclusive ele fica mais forte, pelas palavras do Marcelo. Se você tiver um contraponto, você pode colocar. Então, assim, eu não sei até que ponto esse estilo irritante do Dante iria ajudar ele em combate. É uma coisa que eu usar de estratégia também, é porque assim, o Dante utiliza muito de estratégias dos poderes físicos dele pra vencer dos inimigos. E assim, entrando já num quesito meio de poderes, o Dante, ele tem o superpoder de criar clones
e de parar o tempo, principalmente por causa da velocidade dele. E com as piadas e com a irritação dos oponentes, como ele faz muito com o Virgil, por exemplo, até mesmo com o Nero, ele consegue uma vantagem de analisar a briga de longe, entendeu? Tipo, enquanto o cara está muito focado em vir pra cima dele, ele consegue parar o tempo, ele consegue distrair o oponente com o clone dele. É, acho que ele só pode fazer um clone, acho que só foi mostrado um clone até agora nos jogos. Entendi. Ele tem artifícios para fazer a luta, para criar um tempo ali pra ele, onde ele possa pensar numa estratégia, é isso? E ele também pode ver, assim, a melhor arma que pode combater aquele oponente, sabe? Já que ele tem inúmeras. Esses dois ambientes, o Kratos já passou por ele e ele venceu. Eu posso citar o boss final, As Irmãs do Destino, que era basicamente passando por um momento extremamente sensível do personagem do Kratos, né, enquanto ele tá lutando contra o Ares, naquela espadona, e ele vê na luta, enquanto as Irmãs do Destino provocam ele, né? Que tem aquela, que tem uma das irmãs, que tem as garras, que ela fica lá provocando Kratos, enquanto ele tenta se concentrar pra lutar com a outra irmã. E essa dinâmica de você parar o tempo, porque elas são as Irmãs do Tempo, elas controlam o tempo de parar o tempo, o Kratos dominou isso, ele sabe lidar bem com isso, pra poder lutar contra elas. Então essa dinâmica de ver o combate de fora, ser irritado, trazer movimentos sensíveis pra ele, ainda que a gente tá falando que os personagens não se conhecem, o Kratos já passou por isso e venceu. E, partindo para outro combate, onde ele foi irritado, onde ele não tinha alcance do personagem, a gente pode falar do Hermes, que aconteceu a mesma coisa, o combate do Hermes foi basicamente isso, e o Kratos não precisou se esforçar muito pra chegar nele. Bom, partindo do pressuposto que a raiva deixa o personagem mais forte e o Dante, a especialidade dele é fazer isso, eu não tenho mais muito argumentos também. Eu acho que muito bons argumentos, todo mundo apresentou aqui que os personagens ele tem sim uma inteligência de combate. O Kratos, mesmo que a gente tenha chegado no consenso que ele é burro, a gente pode chegar ao consenso também que ele é burro especificamente quando se trata sobre relações, entendeu? Relações Ah não, ele é interpessoais. burro em outro quesito também. Porque o cara volta pro passado, em vez de salvar a família dele, ele volta pra época dos titãs pra fazer a vingancinha besta dele. A raiva ela pode deixar ele um pouco burro. Mas, Roteiro. roteiro. Só que, ao mesmo tempo, a inteligência de combate dele é muito grande. Espartano. A inteligência de combate dele é muito grande. Ele tem vários combates com vários deuses e com vários monstros que são mais fortes que ele. E ele conseguiu ter ali um nível ali de peitar eles por conta dessa inteligência, de utilizar os pontos fracos, etc. Que nem o Marcelo disse anteriormente. O Dante, ele conseguiria afastar o Kratos e ganhar um tempo para pensar? Talvez até, sim, no começo. Mas à medida que o Kratos poderia ir se adaptando à situação, ia chegar uma medida que pro Dante ia ficar difícil ele não cair na porrada franca ali com o Kratos. Porque o Kratos ele ia arrumar um jeito de sempre manter o combate. Porque uma coisa que o Kratos tem muito é ele ser um imparável. Ele é alguém que dificilmente você vai conseguir deixar ele longe. Mesmo que depois a gente vai chegar no tema velocidade, que aí fala muito sobre isso. Mas de estratégia, olha aí, que loucura, né? O de força venceu o Dante, de estratégia venceu o Kratos. O Kratos ganha esse ponto aí, tá 1-1. O Kratos ganhou esse ponto. Bom. Lembrando que ele é burro, mas de combate ele é bom, porra. É que nem protagonista de anime. Ele é burro, mas de combate ele é bom. É tipo mandar pra um lutador de MMA fazer uma prova, mas ele vai mal, só que na mas luta o cara ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. É. Mas enfim, você tem o direito de escolher o próximo passo aí, João. Beleza, eu vou escolher então velocidade e agilidade. Fui com Deus. Bom, eu queria ressaltar que assim, o Kratos é um personagem que tá acostumado, como o Marcelo falou, a se adaptar no meio da batalha. É um personagem forte e tudo mais, ele consegue até lutar contra personagens que conseguem se teletransportar. Em algum dos jogos, que eu não lembro qual. Mas eu lembro que tem esses minions aí que o Kratos luta. Todos os vídeos fazem isso. Aí eu quero apresentar agora os pontos do Dante. Eu já comentei basicamente todos eles. Que é, a gente, assim, na velocidade base, quer dizer, no Dante base, né, no Dante humano ali e tudo mais, eu estipulo que ele tem a velocidade maior do que a de um raio. Porque na luta dele contra o Virgil no terceiro jogo, eles conseguem lutar enquanto as gotas de água da chuva estão paradas e um raio cai. Eles estão lá lutando, tipo, rapidão. E o raio em câmera lenta e tudo mais. Então, se pressupõe que ele é mais rápido que um raio. E como já foi falado na luta dele contra o Mundus,
ele consegue atingir a velocidade da luz com o Devil Trigger, que pode ser ultrapassada com o Devil Trigger superior do quinto jogo, que é a versão dele Esparda possuída, entendeu? Que tipo, é com os poderes do pai dele, que como eu falei é o segundo demônio mais forte do universo de Devil May Cry. Além disso, ele consegue parar o tempo, né? Claro que pela velocidade, é como se fosse o Mercúrio dos X-Men, lá dos filmes. E também, na luta contra o Mundus, no primeiro jogo, ele conseguiu desviar dos ataques do Mundus, mais precisamente 2. O Mundus lançou 3 ataques e o Dante conseguiu desviar de 2 deles, sendo que os dois estavam lutando na velocidade da luz. Então, ele consegue ultrapassar a velocidade da luz. E com o Devil Trigger também, ele consegue voar, e voar na velocidade da luz. Então ele também teria uma vantagem de terreno. Ele é rápido, consegue se locomover, não só pelo solo, mas por qualquer lugar que ele quiser. O Kratos não é um personagem rápido, não tem como eu argumentar sobre isso. Ele não é um personagem rápido, ele é a montanha de músculos que imparável. Você vai deixar aberto mesmo. Não, peraí, eu vou tentar dar os meus argumentos, mas eu tenho que ser sincero com o meu adversário, que é o Kratos não é um personagem rápido, ele não é pra ser feito um personagem rápido. Apesar dele ter lidado, sim, com personagens extremamente rápidos, que pro mundo dele eram os personagens mais rápidos do mundo, inclusive o Hermes é o personagem mais rápido de todos, e o Kratos pegou ele usando o ambiente, mas isso não tem a ver com a velocidade dele. Tem a ver com a estratégia dele de lidar com um personagem rápido. Apesar de eu achar que numa luta em que o personagem seja rápido igual o Dante, o Kratos ia usar as estratégias que ele podia pra lidar com isso, a velocidade do Kratos não é um fator determinante pra ele poder lidar com isso, entendeu? O Kratos tem sim bons reflexos, que eu acho que tá relacionado com a agilidade. Então, por exemplo, se o Dante chegasse perto o suficiente pra, por exemplo, aqueles ataques rápidos que a gente tá acostumado a ver personagens rápidos fazerem, eu tenho plena certeza que o Kratos pegaria o Dante, e que aí essa é uma agilidade dele, uma velocidade de reação dele muito boa. Então, eu acho que mesmo que o Dante fosse rápido desse jeito, ele ia ter que tomar cuidado com a reação do Kratos, que eu acho que é o argumento máximo que tem a ver com o Kratos. Ele é um guerreiro. Ele tem boas reações, ele tem bons reflexos, e eu acho que isso tem a ver com a agilidade. Então eu acho que assim, ele pode ser mais rápido correndo, ele pode ir voando rápido, mas na hora que ele fosse usar isso dentro do combate com o Kratos ia ter reflexos, ele ia ter uma agilidade maior pra lidar com isso de reação mesmo. Sinceramente, eu acho que o Kratos não conseguiria enxergar o Dante. E mesmo que ele conseguisse, o Dante ainda pode se clonar e fazer uma pegadinha com o Kratos. Tipo, fazer ele pegar o Dante falso e atacar por trás, ou por frente, ou por onde ele quiser. Eu acho que se o Dante Dante conseguiria. Voando assim, ó, só meter o bração na frente que ele toma um pá, cara, uma pedrada. O cara se move mais rápido que a velocidade da luz. Mas eu, partindo do pressuposto que o Hermes é o personagem mais rápido do mundo do Dante, eu vou do Kratos, eu vou partir do pressuposto que o Hermes é da velocidade da luz. E o Kratos conseguiu lidar. Mas o Dante ultrapassa a velocidade da luz. Isso com o Devil Mas Trigger o normal. Hermes velocidade da passa. luz, porra. Falaram que ele ultrapassa ou falaram que ele é? Não, eu falei, a primeira versão do Devil Trigger, ele chega na velocidade da luz. Ah, tá, ele chega no na velocidade da primeiro luz. jogo, enquanto ele luta com o Mundus na velocidade da luz. Na primeira versão do Devil Trigger. Na segunda, ele ultrapassa a velocidade da luz, entendeu? Você tinha falado, uma coisa que eu achei interessante assim, o Devil Trigger ele aumenta 300%, não foi essa conta que você chegou? O Devil Trigger, segunda versão aí, o tunado, Devil Trigger tunado, ele aumenta quantos por cento da primeira versão? Você imagina? Eu suponho que dobre o poder. Então seria 600 vezes, por aí. É tipo o Goku Saiyajin. É, tipo um nível de Super Saiyajin. É, obra japonesa, né? Obra japonesa adora uma transformação. Eu acho que assim, velocidade era uma coisa que o Marcelo aqui já tá me entregando os pontos, já não tem a capacidade, tentou fazer um argumentinho aqui e ali, mas foi fraco, né? O Dante... Uma humilhação atrás da outra. Tá difícil. O Dante venceu, o outro... Mas eu achei interessante a parada da agilidade, só pra deixar bem claro aqui, porque no final a gente vai fazer uma somatória de pontos, mas vai ter ali um tchan, né? Vai ter ali uma discussão a mais, que é sempre importante. Porque não basta você só ser melhor em tudo, é como você correlaciona todas essas coisas. Né? É um bom ponto, também pode ser. Enfim, mas assim, o Dante é rápido pra um caralho. Então não tem jeito. Rápido pra um caralho. E o Kratos teria que tentar se adaptar à velocidade, como a gente falou, mas no começo ele ia sofrer. Mas enfim, questão de agilidade seria uma complicação pro Kratos, seria por muito tempo, e talvez no combate todo seria uma complicação, mas o Dante venceu. Velocidade não tem o que fazer. Tá. Mesmo que
que nem a gente falou, mesmo que o Kratos conseguisse pensar rapidamente alguma coisa pra fazer, ser ágil, né, se adaptar bem à situação, isso em velocidade, questão de qual é a velocidade que ele ia realizar os movimentos, realizar os golpes, eu acho que o Dante ele é bem superior, pelo que os argumentos que foram dados aqui. Se alguém tiver argumento, né? Se alguém estiver assistindo isso aqui e tiver argumento, ficar decepcionado com o Marcelo porque ele não sabe do argumento, Olha, eu odeio você, uma hora me elogia, uma hora você me bate. Você pode parar de fazer carinho e me bater? Nossa, Se não você só ficar- recebe carinho. se Eu você só quero se você ficar decepcionado, você pode mandar aí fazer seu jogo. Mas, por enquanto aqui, o Dante vai vencendo por 2-1. Tudo bem. Então eu vou pra resistência. Vamos pra resistência. Quantos faltam? Falta resistência e poder. Ah, resistência e poder? Tá Melhor bom. de 5. Vamos lá. Tá bom. Para não ter empate. Na resistência. Tá. O Kratos, ele não chegou no limite da resistência dele. Não teve um momento que o Kratos, ele... Acabou a resistência dele. A gente viu o Kratos totalmente derrotado, né? Mesmo quando ele tava com a espada do Olimpo, que é a arma mais poderosa do mundo dele, e foi enfincada dentro do peito dele, ele foi enviado pro inferno, ele conseguiu se recuperar pra poder voltar lá. O Kratos consegue. O Kratos é um bicho resistente. Ele levou porrada de todos Mas os ele deuses, ficou foi fraco. furado, Ele basicamente cortado. morreu no fim do terceiro jogo. Não, ele não morreu. Basicamente morreu. Ele não levantou em seguida ali. Não, mas ele Qual jogo vocês estão dizendo? ele tá falando do 3. Do 3? Que ele, sabe, que o Kratos, o Zeus dá choque, aí ele fica todo caidão. Mas ele levanta, ele conversa com a Atena. É. Não, Se ele fosse conversa dois- com a Atena antes. Mas ele conseguiu se levantar, ficar bem o suficiente pra viajar pra uma terra muito distante, num lugar onde tem mais civilização. Então é bastante resistência, ainda assim. Ele aguentou ir pro inferno. Não. Ah, tá. Ele aguentou ir pro inferno, né? No Tártaro várias e várias vezes. Eu tô com monstros que o ataque, né? Que seria o que ele teria que aguentar, eram gigantes. E ele conseguiu aguentar a porrada. Na verdade, isso é uma das maiores proezas do Kratos, porque a gente tá partindo do pressuposto de que ele vai se adaptar a um combate. E pra ele se adaptar a esse combate, ele precisa ter resistência suficiente pra se manter dentro do combate. A resistência do Kratos é gigante. A resistência dele é muito, muito, muito grande. Todas as armas foram usadas contra ele e todas as armas não falharam em matar ele. As armas mais poderosas do mundo dele. O Kratos é o personagem mais resistente daquele mundo até então. E ele mostrou, no último jogo mesmo, a gente pode ver isso, né? O Baldur era um dos guerreiros mais fortes de Odin. Foi mandado pra lá, ele batia no Kratos e o Kratos não sentia. O Kratos era uma pedra. Uma pedra não, porque uma pedra o Baldur quebrava. O Kratos não quebrava. Tranquilamente. E o Kratos aguentou tudo que ele podia aguentar e tá lá em pé e pleno. Maravilhoso ali. Perfeito. Não tem nada que feriu o Kratos a nível de que ele morresse. João, É isso. demonstre a resistência do Dante. Beleza, vamos lá. Queria começar por um ponto interessante, que é isso que eu falei da queda do Kratos após ser empalado, né, pela espada. E assim, literalmente todos os jogos de Devil May Cry, o Dante é empalado. Sério. Por todo mundo, inclusive ele mesmo se empala e tipo, é uma maneira dele brincar com os inimigos dele. Porque ele se finge de morto, e ele sempre fica muito de boa. Tipo, ele consegue... Mas é um fator também, eu acho que, se eu não me engane, eu ia falar, o Dante tem regeneração, Sim, né? isso que eu ia falar. Perfeito. Então, Isso é muito importante. além da resistência, né? Tipo, ele continua a se manter. Ele consegue ter uma luta completa com uma espada dentro dele, tipo, sendo empalado. Inclusive, o último Devil Trigger, que é a versão do 5, ele ganha esses poderes sem empalando com a Rebellion. Então, tipo, o maluco gosta de se empalar, entendeu? É um bagulho dele, assim. E a regeneração do Dante, ela é nível celular, porque ele consegue regenerar as células, né? Tipo, por exemplo, ele é empalado. Ele não tem, por exemplo, uma carapaça tão resistente quanto a do Kratos, porque ele é ultrapassado pelas coisas, tipo, ele leva tiro e tudo mais, só que ele se recupera tão rápido que isso não afeta ele. Tanto é que o maior período de tempo que o Dante ficou desacordado foi no terceiro e no quinto jogos, que basicamente foi tipo 1 hora ali, entendeu? Que ele ficou desmaiado, mas porque ele levou golpes muito fortes e ambos os golpes do Virgil. E o Dante não estava no seu 100%. Além disso, da regeneração celular e da resistência física, né? Tipo, de aguentar tiros e empalamentos e cortes de membros e ser jogado de outras dimensões e tudo mais, o Dante também, ele aguenta ficar sem respirar, tanto é que a luta dele com o Mundus no primeiro jogo foi no vácuo do espaço,
enquanto os dois estavam na velocidade da luz no espaço, então eles não estavam respirando, e o Dante não se incomodou em nada com isso. Além disso, no terceiro jogo ele enfrenta um inimigo de gelo, que é falado que o inimigo está no zero absoluto, que é a temperatura mais baixa da Terra, daquela Terra e da nossa Terra, né? Inclusive depois ele consegue vencê-lo e transformá-lo em uma arma. E também, no mesmo jogo, ele luta contra um inimigo de fogo, que tinha poderes parecidos com o do Mundus, e esse inimigo, ele chegava à temperatura de Planck, que é a temperatura mais quente daquele mundo e da temperatura do nosso mundo também, que é a temperatura do inferno, do submundo lá do mundo de Devil May Cry. E isso não interferiu em nada pro Dante, ele conseguiu vencer bem de boa, porque ele é imune a essas coisas. E basicamente esses são os meus pontos sobre o Dante. Entendi. Eu acho que tem um ponto aí que, assim, você falou, realmente, o Dante é empalado o tempo todo. O problema é empalar o Kratos, né? Quero ver empalar ele. Ele já O foi problema do empalado Kratos duas não é- vezes e ele ficou bem fraco Ele foi depois empalado disso. por uma arma específica. Ele foi empalado por uma arma específica que existia no mundo dele, que era a arma mais forte do mundo. Existe O- uma o espada Dante- que seja tão forte quanto a espada do Olimpo? Então, isso é difícil de comparar, né? Que são muito Mas diferentes. eu quero argumentos. Mas enfim, o problema do Kratos é... Não, ó, a espada do ele- Olimpo o foi Dante forjada pode pelas se mãos regenerar, do próprio mas o lance Zeus. é você conseguir Calma, machucar... gente. Ordem. Não tô ouvindo. Calma, o João ia falar se existe alguma espada mais tão Ah, forte tá. quanto a espada do Olimpo. A espada do Olimpo Desculpa foi forjada Então tá pela bom. mão do próprio Zeus. A Esparda, ela foi forjada pela mão do Mundus e foi dada ao Esparda, que é o segundo demônio mais poderoso do mundo, e o Esparda e o Mundus é o primeiro demônio mais poderoso do mundo. Inclusive, Mundus é basicamente Deus do universo de Devil May Cry, porque ele criou as dimensões que o pessoal vive, as dimensões do céu, da terra e do inferno, e ele pode criar quantas dimensões, armas e pessoas ele quiser. Então eu acho que, em comparação de armas, os dois estão pau a pau. E Entendi. E essa espada, assim, o que ela já mostrou? Qual que é o nível de grandeza? O que ela destruiu de grande? Mano, a Esparda é a espada capaz de fechar o inferno e derrotar, tipo, basicamente todos os demônios. E também contém o poder de Esparda, tanto é que o Dante absorve ela no quinto jogo. Tipo, e a Yamato, que é a espada que o Dante também já foi perfurado e ficou de boa depois disso, é a espada unidimensional. Como é? Alguma coisa dimensional. Tipo, é uma espada que é capaz de criar dimensões também e viajar entre dimensões. E é muito forte, assim como a Rebellion e a Esparda. Tipo, E ele foi atravessado por essa espada e ficou tranquilo. em todas. Tanto a Rebellion, tanto a Esparda, quanto a Yamato, que é a do Virgil. Perfeito. Ah, entendi. Mas é que não é uma espada, tipo... Eu acho que... Tipo assim, ele ficou de boa porque a espada atravessou, mas é porque ele tem regeneração, certo? Tipo, ele vai se regenerar, ele vai ficar de boa. E porque ele é Ele resistente, não né? liga Tipo, ele pra aguenta isso. ali É. o metal. Ele aguenta, certo? É que O metal eu acho que a demoníaco, diferença entre né? essas duas espadas é que apesar de elas serem fortes, uma espada forte, é que a espada do Zeus é tipo uma espada vorpal, sabe? Você tirou 20, matou na hora. Acho que a espada do Dante seria uma espada muito forte, que daria, vou colocar assim em termos assim, daria muito dano, seria foda, mas não seria esse nível, sabe? Tipo, sabe, corte Tramontina. Corte livre. Corte Lise Tramontina. Eu acho que... O que eu ia falar, né, que tava falando, que era que, tipo, o lance, a resistência do Kratos não é essa resistência de ser cortado e ficar de boa. O difícil é cortar ele, o difícil é você chegar lá e fazer um machucado que realmente seja significativo pra ele. Mas mesmo assim o Dante Tanto poderia que- utilizar do cenário. Tipo, o Dante, ele é imune tipo, ele não precisa de oxigênio, ele pode ficar no frio absoluto e no calor extremo. E o Kratos não. Lembrando que o cenário ele é neutro, né? Então, por enquanto, essas coisas não afetam. Não entra em é só questão. um coliseu mágico que não dá pra sair. Só se fosse um coliseu feito de água, mas por enquanto não. Eu acho válido é que os dois, eles são imortais. Porque eles já foram pro inferno várias vezes em seus respectivos universos e eles voltaram. Uhum. Isso é um fator importante, né? Então, independente de quem vencesse, não ia vencer por muito tempo, porque o Luke ia voltar. Mas, dito isto, é interessante porque são duas resistências diferentes, né? Sim. Porque um envolve regeneração, ou seja, um envolve a parada que você bate, só que o cara sempre tá bem, o cara sempre tá ok, o cara tá se regenerando, que é uma questão complicada, né? Pra alguém que... Um cara Tem que pregar ele na cruz. tem que meter... Tem que pregar ele, Tem que pregar tem que prender ele, ele. tem que Não adianta, já fizeram isso no quarto não jogo. deixar. E ele saiu. Não, sim, eu tô brincando só. Enquanto o Kratos, ele é aquela resistência pura, aquela massa
Juggernaut. Juggernaut, que é muito difícil você realmente causar dano. Você pode até machucar, mas ele sentir, ele falar, caralho, agora me pegou. É difícil. Dito isso. Por você, porque a gente chegou no lugar nenhum. Porque o João acha que o Dante vence e eu acho que o Kratos vence. Não, logicamente. Dito isso, é difícil comparar. Mas eu queria falar, ele poderia cortar o Kratos? Poderia, fala que é ele sentir. Mas, porra, a regeneração não tem como, né? A regeneração é forte. É tipo, é muito apelão. Eu vou dar a causa vencida pro Dante. Ele já venceu. 3-2. 3-1. Você tá falando sobre 2 jogos, aqui é o momento que a gente lembra que são 2 jogos, eletrônicos, hack and slash, e os dois têm essa pegada de você ir ganhando poderes durante que você vai jogando. Então é muito semelhante essa pegada, né? Só que realmente fiquei muito impressionado com o poderio do Dante. E fiquei muito impressionado, porque, que nem o Marcelo falou, ele é mais rápido que a luz, mais forte que a força, mais resistente que a resistência. Então, eu acho que o Dante está bem entregue aí como vencedor dessa batalha. É uma batalha que, assim, que se a gente pensasse um pouco melhor, né, refletisse, a gente poderia até falar que demoraria, né? Uma batalha que ia demorar, porque ia ser uma batalha que, mesmo que ia ser muito intensa, né, ia durar, mas ia durar, porque são 2 caras com uma resistência, um tem regeneração, o outro é bem resistente, e seria uma batalha que talvez ia ter mais de um vamos dizer, um round, né? Sim. Poderia ter um encontro, depois poderia ter outro, depois poderia ter outro. E assim vai, e às vezes até com um vencedor diferente. Cada encontro. Cada encontro, né? Eles são Então é imortais, isso. né? Mas- Então, tipo, Imortais, exatamente. Então o Dante sai com Então o Dante sai como vencedor, parabéns ao Dante, palmas. Os japoneses fazem personagens fortes como ninguém. o Goku tá aí pra provar isso. totalmente desbalanceado. Porra, o cara é muito bravo. É que ele tem cabelo branco. É isso, o Dante. O Kratos tem que comer muito arroz e feijão pra chegar no nível do Dante. Tem. Todo respeito aos fãs de God of War. Mas é isso. Os cabeludos venceram, galera. Os cabeludos venceram. É uma coisa que eu queria falar sobre combates específicos, e é a primeira vez que a gente tá fazendo esse quadro, então a gente vai lapidar algumas coisas ainda, tipo o cenário, que a gente teve uma discussão no meio, a gente ficou meio perdido, em relação aos poderes a gente também vai melhorar também como a gente vai fazer, etc, pra fazer um debate assim mais sucinto, sem se perder, e eu também vou, a gente vai se, fui eu, né, eu não pesquisei tanto quanto o João veio extremamente preparado, eu não pesquisei Mas tanto. eu acho que é assim, é porque a gente começou com o pé na porta também. Sim. Vocês começaram com 2 personagens muito fortes, que são muito completos. É. Se a gente tivesse um duelo ali mais Mas feijão com mais arroz. humilde, né? Mais humilde, mais tranquilinho, talvez fosse mais fácil. Mas aí já começaram com o pé na porta, tanto que o programa vai ficar longo pra um caralho. Mas é isso, pra começar logo. Aí a gente vai pro clássico Batman contra, sei lá, qualquer super-herói que não tem poder. E o Tá Batman bom. vai vencer, e é isso aí. Sobre isso. É sobre isso. Bom, foi esse o nosso primeiro debate, né? Como o Marcelo falou, foi mais um testezão que a gente queria muito fazer e a gente vai. É assim mesmo, entendeu? A gente vai percebendo coisas que não funcionam tanto durante o podcast, que a gente vai melhorando nos próximos. Então aqui é uma série. Então ela vai melhorar daqui pra frente, vai ficar, né, mais objetiva e tudo mais balanceada. Que é que a gente pega essas intrigas de internet, né? Tipo, Goku versus Naruto. Aí a gente pensa, dá pra fazer. Só que quando você vai comparar o nível de poder, é muito diferente um do outro, sabe? Então a gente vai estudar melhor as melhores possibilidades de fazer as lutas, né? Os encontros de personagens. E é isso aí. Comenta a sua opinião sobre o que você achou aqui do nosso debate ou nos comentários do YouTube, caso você esteja ouvindo no YouTube, ou lá nos comentários do nosso post do Instagram sobre esse podcast aqui. Ah, lembrei. A gente achou que opiniões populares, né, ia causar discórdia, mas esse aqui causou discórdia. Eu fiquei extremamente trigger de começou o combate. Eu comecei a ouvir Força da Luz, Destruição Terrestre, eu já fiquei trigger, já fiquei, meu Deus, eu fiquei nervoso. Fiquei perdido, eu fiquei, meu Deus, e agora? Mas esse aí realmente causa discórdia. Esse aí eu quero, se a gente colocar, se um dia a gente vê 2 convidados brigando, vai ser Vai ser por conta disso. por conta disso. Mas acho que já tá na hora de desligar, né? Já tá bom.